Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer estarmos aqui nessa noite para poder compartilhar com os irmãos dessa festividade. É o segundo ano, né? Aqui já segundo aniversário desse ministério. Eu louvo a Deus por ter sido escolhido para estar aqui cooperando com os irmãos. O meu desejo em Cristo é que a boa mão do Senhor esteja com os irmãos e Ele os faça prosperar a cada dia mais. Graça, unção, sabedoria na palavra de Deus, e que Deus esteja conduzindo essa igreja, e que esse lugar seja pequeno para o número de vidas que Deus há de enviar para cá. Porque a Bíblia diz que a cada dia o Senhor acrescentava o número daqueles que haveriam de ser salvos. Então eu creio nisso. Deus acrescenta. Eu quero pedir a Deus nessa noite que Ele venha acrescentar a cada dia mais almas para este lugar. Amém? Abra sua Bíblia no tema. Livro dos Salmos, Salmo de número 126. Como ele é um salmo pequeno, eu queria ler todo este salmo e pedir que os irmãos acompanhem a sua Bíblia. Graças a Deus. Acharam? Amém. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilos, trazendo os seus feixes. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Eu estive durante alguns dias meditando e refletindo em algo para trazer ao coração dos irmãos. O livro dos Salmos é um livro muito interessante. Até mesmo as pessoas que não têm familiaridade com a palavra de Deus já ouviram falar algum verso do livro de Salmos. Quem nunca ouviu falar no Salmo 23? Quem nunca ouviu falar no Salmo 91? O livro dos Salmos é chamado de hinário do povo de Israel. Ele era usado como hinário onde o povo louvava a Deus com os seus cânticos. A expressão salmos no hebraico é tehilim, que tem a ver com cântico. Significa cântico de louvor. Porque este livro era usado quando o povo subia, principalmente ao templo, para adorar a Deus. Os Salmos, ele é composto de 150 salmos. Alguns deles não se sabe verdadeiramente quem é o seu autor, mas boa parte dos salmos são atribuídos a Davi, Moisés. O Salmo 90, por exemplo, é um salmo atribuído a Moisés e é o salmo mais antigo
antigo de todos os salmos. Asaf escreveu, os filhos de Corá também. Então esse é uma espécie de hinário para o povo judeu. E eu estive estudando e pesquisando, e eu pude observar que da onde está o Salmo 126, há algo interessante. Se você observar na sua Bíblia, o prefácio desses salmos tem escrito cântico de romagem, ou então cântico dos degraus. O que significa isso? Esses salmos em particular, do 120 até o 134, fazia referência ao povo de Deus quando subia a Jerusalém para o templo para adorar a Deus. Então esses salmos, eles fazem parte de um compêndio de que o povo ia subir a Jerusalém, ao templo, nas principais festas judaicas para adorar a Deus. E esses salmos, eles eram recitados em algumas ocasiões quando eles subiam os degraus do templo do Senhor. Quando eles subiam, havia perigos, havia tribulações, e por isso a gente vê, é interessante, por exemplo, você vê o Salmo de número 121, o salmista diz que ele eleva os olhos para os montes, e ele pergunta de onde me virá o socorro. Isso significa, porque no período que eles subiam a Jerusalém para adorar, havia perigos, dificuldades, adversidades para poder chegar até lá. Então não era fácil chegar, mas eles entendiam uma coisa: nessa jornada, nessa trajetória, neste trajeto, não é o homem, não são os montes que nos protegem, que nos guardam, é o grande El Shaddai. Interessante, se você perguntar a um judeu quem é o seu Deus, ele lhe diria: o meu Deus é o El Shaddai, porque a palavra Shaddai significa, tem algo a ver com os montes, mas quando se olhava para os montes na cultura grega, eles percebiam, pensavam que os deuses moravam nos montes. Por exemplo, Zeus mora no Monte Olimpo, mas o nosso Deus, ele não mora em monte. O nosso Deus foi aquele que fez os céus, a terra, o monte e tudo. O seu Deus não é o monte, mas é o Deus de todos. Tu és poderoso, Deus. Estes salmos também têm a ver com o período pós-exílio, principalmente esse aqui. O Salmo 126 nos ensina algo interessante. Após a libertação no período do rei Ciro, quando o povo, por um decreto, eles são liberados a voltar a Jerusalém para reconstruir a cidade, e é necessário que voltemos um pouco atrás e entendamos que o povo de Deus, Judá de Deus, Israel de Deus, ficou 70 anos cativo pelos babilônios. Por quê? O povo tornou-se desobediente à palavra de Deus. O povo começou a fazer coisas que desagradavam a Deus. O povo envolveu-se muito com a idolatria. Então aquilo foi chateando, irritando, numa linguagem humana, o Deus que tinha pegado este povo com cuidado, com zelo,
estavam adorando a Baal, adorando aos deuses das nações. Aquilo irritou Deus de tal maneira que Deus disse que o povo seria cativo em Babilônia. Por quê? Babilônia naquela época era um lugar onde havia muitos deuses, aonde muitos deuses eram adorados. Então Deus diz: vocês gostam de muitos deuses, então eu vou enviar vocês para um lugar onde vocês vão ter muitos deuses para adorar. O povo foi para lá, ficou preso e cativo 70 anos. Mas no período de Ciro, a Bíblia nos informa que Deus, usando Ciro, e o profeta Isaías diz que Ciro ele serviria como pastor e servo de Deus, ele libera o povo. E há 3 retornos. O primeiro no período de Zorobabel, o segundo no período de Esdras e o terceiro no período de Neemias. Aquela cidade, ela já estava destruída, irmãos, cerca de mais de 100 anos. Os muros estavam no chão, as portas queimadas a fogo, o templo havia sido destruído. Aí agora o povo vai voltar. E este salmo ele é composto para isso, para agradecer a Deus pelo retorno. Então quando a gente lê, a gente pode não entender muita coisa, mas se você for estudar, você vai entender que eles estão dizendo que quando Deus restaurou a sua sorte, eles ficaram como os que sonham, porque parecia até sonho. Aquele povo que outrora era uma nação abençoada, agora é uma nação subjugada. 70 anos, crianças nasceram ali, pessoas cresceram. Você pensa, irmão, 70 anos vivendo debaixo de jugo. Por quê? Por falta de obediência à palavra. Eu quero abrir um parênteses aqui. Ei, irmão, aconteça o que acontecer, fique com a palavra, guarde a palavra, não desobedeça. A desobediência à palavra, ela pode nos colocar em julgo. Então, irmão, o povo sofreu por quê? Porque foi desobediente à palavra de Deus. Deus permite que eles voltem. E aí eles vão escrever esse salmo. E eu parei para analisar algumas questões aqui. As nações, elas diriam que grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Os escritores do Salmo estavam querendo dizer que quem visse o retorno daquele povo que parecia estar perdido e destruído, eles diriam que Deus estava fazendo grandes coisas. Mas agora eles mesmos vão dizer: em verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós. Agora, o que eles estão falando, irmão? Se você analisar o que eu te falei aqui, vocês vão observar que eles estão dizendo que Deus fez grandes coisas, mas eles estiveram cativos. Deus fez grandes coisas, mas os príncipes de Israel morreram quando os generais de Babilônia invadiram a cidade. Deus fez grandes coisas, mas as muralhas da cidade foram destruídas, as portas queimadas a fogo. Mas eles estão dizendo que Deus fez grandes. Glória a Deus, aleluia. Eu queria entender isso. Porque não é fácil, depois de você passar por lutas e tribulações, você dizer que aquilo foi providência de Deus. Glória a Deus. É Deus, aleluia. E eu quero nessa noite entender com vocês que o povo de Deus, ele estava entendendo que tudo que ocorreu na sua vida foi por causa de Deus, foi a mão de Deus, foi providência de Deus. Porque quem faz é Deus. A nossa vida está na mão de
Entender que a nossa vida está na mão de Deus. Entender que as coisas que passam no decorrer de sua trajetória é projeto, é propósito de Deus. Eu parei para analisar a expressão fez. A expressão fez aqui no hebraico é o verbo asa. É o mesmo verbo utilizado lá em Gênesis, quando Deus faz o homem do pó da terra. Quando Deus faz o homem do pó da terra, a expressão lá é asa, que significa manufaturar. Fazer é alguém que está fazendo algo com as suas próprias mãos. O verbo significa moldar. Então, quando eles estão dizendo que Deus fez grandes coisas, eles estão querendo dizer: tudo que nós passamos foi para que Deus moldasse o seu caráter em nós. Deus às vezes permite ir do lado de baixo para que o caráter dele seja moldado em mim e em você. Glória a Jesus, aleluia. Você vê que o profeta Jeremias, ele tem uma visão da parte de Deus. E Deus diz: Jeremias, desce a casa do oleiro. E Jeremias vai à casa do oleiro, e quando ele chega lá, ele vê que o oleiro estava trabalhando em um vaso de barro. Mas enquanto aquele vaso ele está sendo formado na mão do oleiro, a Bíblia diz que aquele vaso se quebrou. A expressão quebrar ali no hebraico significa destruir, corromper, deteriorar, estar destruído. Então, quando aquele vaso quebra na mão do oleiro, irmão, ele estava na mão do oleiro, mas ele se corrompeu. Ele estava na mão do oleiro, mas ele foi destruído. Ele estava na mão do oleiro, mas ele foi destruído. Quantas pessoas estão na mão de Deus, mas se corrompem? Às vezes está na mão de Deus, mas quebra. Às vezes ela está até na mão de Deus, sim, mas ela é destruída. Mas o que eu acho mais bonito é que Deus mostra a Jeremias que aquele barro, ele não dispensaria aquele barro, jogaria fora e pegaria um novo para fazer. Do mesmo barro que estava ali totalmente corrompido e destruído, ele faz daquele barro um vaso novo. Glória a Deus, aleluia. Por isso eu penso, irmão, que Deus não joga ninguém fora. O profeta Isaías diz que ele não lança fora a cana trilhada e nem tampouco apaga o pavio que fumega. Sabe por quê, irmão? Porque Deus pagou um alto preço pela matéria-prima. O barro, a matéria-prima, custou muito caro. O preço foi pago lá na cruz do Calvário. Às vezes a gente não entende, mas meu Deus, por que a pessoa pega, faz isso, faz aquilo, e tu não joga ele fora, não dispensa ele? Não, irmão, ele não faz isso, porque às vezes Deus permite que a pessoa vá lá embaixo, mas para fazer dela um vaso de honra para a glória do povo do seu santo nome. Oh Deus poderoso, aleluia. Grandes coisas Oh fez Espírito Santo, o Senhor por nós. aleluia. Oh Deus, obrigado. Nós já estamos chegando ao final de 2012. Eu tenho certeza que tem gente aqui que durante essa trajetória desse ano pensou muitas vezes em desistir de algumas coisas da sua vida. Pensou em parar, recuar, voltar atrás. Pensou em dizer: vou abandonar tudo, eu vou deixar tudo, eu vou largar tudo, porque eu não aguento mais. Eu quero te dizer uma coisa: Deus permitiu que você passasse tudo isso, sabe para quê? Para Ele te ensinar que grandes coisas Ele quer fazer na sua vida. Grandes coisas Ele quer fazer com você. Grandes coisas Ele quer
filhos foram gerados lá. Nessa época, o povo não tinha mais o templo. Nessa época, iniciou-se as sinagogas, que até hoje existem. Por quê? No período babilônico, eles não podiam mais adorar a Deus no templo. A gente aprende uma coisa aqui. Às vezes temos a oportunidade de adorar a Deus. Temos a grande oportunidade de adorar a Deus. Mas quando a gente começa a não dar valor a isso, Deus permite que coisas ocorram para que a gente sinta a falta do coração. Então o povo começou a sentir falta do templo, da adoração a Deus, da leitura da Torá, do ensinamento dos sacerdotes, dos louvores entoados pelos levitas. E eles começaram a pensar: o que aconteceu? Por que viemos para cá? Não lembraram da desobediência. Aí lá eles começaram a formar sinagogas para poder aprender da palavra e adorar a Deus. Mas em tudo isso, eles entendiam que Deus estava no controle de todas as coisas. Entenda uma coisa, irmão: Deus está no controle da sua vida. Glória a Deus. Deus está no controle da sua vida. Eu entendo algo, irmão: não é o diabo que dita a regra da vida do crente. Não é os demônios que ditam a regra da vida de um crente. Não é o governo estadual, federal. Não são as autoridades vigentes que ditam a regra da vida do crente. A sua vida é guardada por Deus. A sua vida é guiada por Ele. Ele que te protege. E tem uma coisa: Deus quer fazer grandes coisas para que nós possamos ser testemunhas do operar e do mover de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Eu posso te dizer aqui que Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Chegar aqui hoje e falar da palavra de Deus para você, para mim não é fácil. Eu penso e lendo esse texto, eu parei para analisar quantas coisas aconteceram para que eu chegasse até aqui. Quantas dificuldades, quantas lutas, quantas decepções eu tive para poder chegar até aqui. E às vezes a gente não entende por que Deus está fazendo isso. Eu não entendia verdadeiramente por que Deus havia me colocado nesse lugar. Quando eu dirigi a igreja de Vicente Pires, eu fiquei cerca de 1 ano e 9 meses desempregado, com família, pagar aluguel e tantas dificuldades, irmão. Estava fazendo faculdade na época, minha esposa estava pagando para mim, porque eu não tinha condições. Eu me lembro que um dia, depois de pregar na igreja, os membros da igreja que eu dirigi, eles foram comigo. Depois a gente foi comer numa pizzaria. E quando chegou a hora de pagar, não tinha R$1 no bolso. E eu pensei comigo: Jesus, que situação a minha? Servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, e nessa situação? Naquele dia eu disse para Deus: Deus, se o Senhor não abrir uma porta para mim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu preciso que o Senhor abra uma porta para mim. Deus, eu estou em grande dificuldade. No dia seguinte, irmão, eu havia ganhado um curso de brigadista. Eu estava fazendo esse curso. Aí quando eu fui no curso de brigadista, naquele dia, pela manhã, bem cedo,
Um amigo meu, que eu tinha trabalhado em outras drogarias, ele ligou para mim. E ele falou para mim: irmão, como é que está você? Muito tempo que eu não falava com ele, há mais de anos. Ele disse: olha, tem um amigo meu que comprou uma drogaria lá no Recanto, e ele está precisando de uma pessoa para trabalhar. Na hora que ele me falou isso, a primeira pessoa que veio na minha mente foi você. Você aceita a vaga, irmão? Você está precisando? Eu disse: estou, é claro. Aí ele disse: pois você pode ir, porque a vaga é sua. E naquele dia, irmão, eu entendi que grandes coisas o Senhor Glória está a Deus, fazendo. aleluia. Grandes coisas Deus Glória a está Deus. fazendo. Ei, entenda algo. Às vezes Deus permite você passar por áreas da sua vida que você pensou nunca passar. E você pensa: Deus, por que é que eu estou passando, irmão? Não embale, não pergunte. Entenda que isso é o propósito de Deus para grandes coisas Ele operar na sua vida. Aleluia, Senhor, aleluia. E aqui eu conheci pessoas como Noé, sua esposa, a pastora. Irmão, Deus é que dirige a sua vida. É o Senhor que dirige a sua história. É Deus que está no comando, é Deus que está no controle. Eu estou aqui hoje porque um dia aprove Ele me salvar. Eu quero que você entenda uma coisa, irmão. Olha, não foi eu que fui bonitinho, de paletó e gravata para a igreja, não. Não foi eu que fui cheirosinho, não, para a igreja. Deus foi lá onde eu estava, fumando maconha, cheirando cocaína, envolvido com tráfico. Ele viu uma pessoa lá para falar para o evangelho para mim. E isso hoje eu estou. Tu és poderoso, Senhor. Tu és, Senhor, poderoso. Aleluia. Foi Ele que foi atrás de mim. Foi Ele com a sua boa mão que foi lá onde eu estava para me resgatar. Glória a Deus. Eu nunca imaginei hoje estar vivo. Antes de aceitar a Jesus, eu me envolvi com tanta coisa que eu pensei naquele ano que eu iria morrer. Naquele ano, no ano de 1999, irmão, eu me lembro uma vez, no meio do mato, eu falei: Deus, para que eu estou nessa terra? O que eu vim fazer aqui? Eu tinha vontade de morrer. Naquele ano eu entrei dentro do quarto, engatilhei uma pistola e botei na cabeça, dizendo: eu não tenho mais prazer de vida. Para que eu tivesse um sorriso nos lábios, eu tinha que fumar um cigarro de maconha. Se eu quisesse uma euforia, eu tinha que cheirar cocaína. Mas hoje eu sei que Deus tem feito um grande esforço. Glória a Deus, Com a sua aleluia. boa mão para me resgatar, para me livrar, para me libertar. Aleluia, Jesus. Você pode Obrigada, até desistir Senhor. de Deus, mas Deus não desiste de você. Você pode até pensar: quando Deus não liga para mim, eu não penso em não, irmão. Deus pensa em você e Ele vai atrás de você. É, Jesus. Quem é que ia atrás do Jacó? Oh, papai. Quem teria coragem de ir atrás do Jacó, irmão? Jacó está fugindo do seu irmão. Capítulo 28 de Gênesis. Ele enganou seu pai, passando-se pelo seu irmão. E o pai dele disse: Isaac disse: olha, meu filho, teu irmão vai te matar. Some daqui. Vai embora, vai para as terras do teu tio Labão, vai lá para Padã, some daqui, porque teu irmão, assim que eu fechar os olhos, ele vai te matar. E Jacó pensou: se meu pai está falando, eu vou embora. O irmão dele já tinha posto no coração de tirar a vida de Jacó, porque Jacó havia enganado. Interessante que eu estive observando o nome de Jacó. O nome de Jacó significa aquele que agarra. Porque você lembra que
quando ele saiu de dentro do ventre, ele saiu com a mão agarrada no calcanhar do seu irmão. E alguns traduzem o nome de Jacó para usurpador, suplantador, enganador. Porém, irmão, o nome de Jacó significa aquele que agarra. Mas por que dizer que ele é enganador, suplantador? Porque na cultura hebraica, quando alguém segurava no calcanhar, é porque aquela pessoa estava querendo fazer o que na nossa cultura nós diríamos passar a perna, enganar, furar o olho, passar para trás. Mas agora vai ele, aquele que agarra no calcanhar, fugindo. E a Bíblia diz, no capítulo 28 de Gênesis, que ele chega no deserto de Berseba. E quando ele chega no deserto de Berseba, a Bíblia diz que o sol já era posto, e Jacó, ele pega uma pedra, e coloca aquela pedra, e ele vai dormir com a cabeça em cima de uma pedra. Agora preste atenção nisso aqui. Ele estava fugindo por ter enganado, e ele vai dormir com a cabeça em cima de uma pedra. E quando ele está com a cabeça em cima daquela pedra, a Bíblia diz que ele tem um sonho. Você entendeu o que eu disse? Ele estava dormindo com a cabeça em cima de uma pedra, irmão, mas ele teve um sonho. Ele estava dormindo com a cabeça numa pedra, mas aquela pedra não impediu Jacó de ter sonhos. E um sonho da parte do Todo-Poderoso. Você já pensou nisso? Você ia atrás de alguém que engana, mas Deus foi atrás de Jacó. E Deus disse a Jacó: ei, Jacó, eu estou com você. Eu não vou te largar enquanto não cumprir todo o meu propósito na sua vida que eu disse que eu cumpriria. É Deus que vai atrás de nós, irmão. É Deus que vai atrás de mim e você. Não somos nós que vamos atrás dele, mas Deus é que vai atrás de nós. Aleluia, Jesus. Você sabe por que Deus vai atrás de mim e você? Porque Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. Ele quer restaurar a nossa vida. Um fato interessante do Salmo: ele diz: restaura-nos como as correntes do Negev. O Negev é um lugar deserto. Aquela área é uma área extensa, cheia de crostas e montanhas, ao sul de Israel, mas é um lugar muito deserto. Porém, no período do ano, a chuva é muito forte. Em cima dos montes, quando chega o calor, o gelo derrete, e também as chuvas torrenciais faz com que aquela água ela desça como em espécie de canaletas, e elas vão regando, molhando aquela área, irmão. E uma área no meio do deserto que estava seca e não dava nada, daqui a pouco começa a brotar e surgem os melhores jardins que pode existir. Sabe o que é isso, irmão? Às vezes Deus permite que nós passemos por um período de sequidão, de prova, de luta, de tristeza, você pensa até que vai ser destruído, mas de repente do céu vem chuva, do céu vem bênção, do céu vem graça, e Deus te ajuda a produzir. Aleluia, Deus. Para que Deus faz tudo isso? Por que Deus permite todas essas coisas na minha vida? Sabe para quê, irmão? Para que hoje eu estivesse aqui dizendo a você que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Glória a Deus. Eu sei que se você for dizer alguma coisa, você vai dizer: Deus tem feito grandes coisas por mim nesse ano. Eu passei por muita adversidade, eu passei por muita dificuldade, mas a mão do Todo-Poderoso, ela esteve comigo. Eu acho interessante que Jesus, quando ele veio aqui, um dia, ele diz aos discípulos:
passemos para outra margem de lá. E os discípulos, é interessante que os discípulos vão, mas os discípulos no texto de Marcos, eles vão, mas porque Jesus deu ordem. Porque, sinceramente, os discípulos não iriam para o lugar onde Jesus estava dizendo que eles fossem. E é interessante que no meio daquela trajetória, a gente percebe que há vento e a tempestade, de maneira que o barco quase veio a naufragar. E os discípulos devem ter pensado: poxa, eu falei que não ia dar certo isso aqui. Você imagina Pedro, um pescador profissional, naquela área, pensando: eu falei, eu conheço essa área, não é bom andar por esse lugar. E Tiago e João concordando com ele, porque conheciam aquele lugar palmo a palmo. Mas Jesus tinha dito: vamos passar para o outro lado de lá. No meio da trajetória, acontece o que você já ouviu, você sabe muito bem. De repente, os discípulos, depois de fazer tudo o que estava ao seu alcance, eles desistem. Chama Jesus e diz: mestre, não te importa que pereçamos? Ei, irmão, quantas vezes esse ano você já disse para Jesus: Senhor, tu não está me vendo? Olha a minha situação, olha o que eu estou passando. Parece que o Senhor não se importa comigo, parece que o Senhor está preocupado comigo. Aí Jesus levanta, irmão. Ele estava dormindo com a cabeça em travesseiro. Ele levanta e a Bíblia diz que ele repreende o vento. E ele manda o vento calar e ele manda o mar se aquietar. Você sabe o que ele estava fazendo? Primeiro ele vai na causa, depois ele vai no efeito. Primeiro ele parou o vento, que era o que estava fazendo com que o mar ficasse revolto, e depois ele mandou o mar se aquietar. E os discípulos ficaram embasbacando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Você sabe quem era ele, irmão? Ele era o Todo-Poderoso que estava dentro do barco com eles, e eles nem atentaram para isso. Às vezes Jesus está dentro do barco com você, andando com você, querendo fazer grandes coisas com você, e você nem se atenta para isso. Aleluia. Aí Jesus disse para ele: vocês têm muito pouca fé. Aleluia. Quando ele chega para o outro lado, na terra dos Gadarenos, assim que Jesus desce do barco, o que acontece? Vem um homem, totalmente demoniado. Legiões tomavam conta daquele homem. Aquele homem se alimentava de vísceras humanas. Aquele homem dormia dentro de sepulcros. Aquela região, nem um judeu andava ali. Além de ser um cemitério, e judeu não chega perto de cadáver, irmão. Principalmente quem é rabino, ou principalmente quem tem alguma familiaridade com a Torá, ele não chega perto de cadáver de jeito nenhum. Por isso os discípulos não iam para lá. Naquela região cuidava-se de porcos, e os porcos que haviam em Gadara, eles eram para a adoração do deus Zeus. Ali era como que eles vendiam aqueles porcos, era a fonte de renda de Gadara. E lá estava aquele homem. Mas quando Jesus põe os pés naquele lugar, aquele homem vem correndo aos pés de Jesus e se dobra e diz: os demônios que estavam ali, diz: filho do Altíssimo, o que vieste fazer aqui? Nos atormentar antes da hora? Jesus não conversou muito com o capiroto, não, irmãos. Vai agora. Não, mas permite que a gente vá para os porcos. Aí Jesus permitiu. Os porcos foram embora. O povo da cidade de Gadara ficou tão impressionado com aquilo que eles mandaram Jesus sair de lá. Você já pensou que tem gente assim que prefere, irmão, ficar com os demônios do que estar com Jesus? Mas aquele homem, ele foi liberto. E um homem que andava nu, se feria com
pedras, no mini sepulcro. Imagina a situação dele, fedido, irmão, todo mundo cheiroso, cheio de ferida. O camarada já está machucado, agora vai ficar perto de um defunto, num estado de decomposição. Imagina como o diabo maltratava aquela pessoa. Mas depois que Jesus libertou ele, ele se vestiu. E ele diz, quando Jesus entra no barco e vai embora, diz: mestre, deixa eu ir contigo. Eu quero com o Senhor. Nunca ninguém fez isso por mim. O que mais faziam por mim é tentar me atar, me prender com grilhões. E nunca ninguém deu um jeito, mas quando o Senhor chegou aqui, deu um jeito. Sabe por quê, irmão? Aonde Jesus chega, ele dá jeito. Aonde Jesus pisa, ele dá jeito. Não existe pessoa ruim ou pessoa que não vale nada, que não presta nada, que Jesus não possa dar jeito naquela pessoa. Aí Jesus disse o que para ele? Não. Vai e diga aos teus quão grandes coisas fez Deus por você. Quão grandes coisas fez Deus por você. Aquele não se contentou em chegar só na sua casa e pregar e dizer o que tinha acontecido. Aquele homem começou a pregar em várias cidades, e a Bíblia nos informa que ele pregou em toda a Decápolis, 10 cidades ministérias da época: Damasco, Dion, Rafana, Pela, Canada, Gerasa, Gada. Ele pregou em vários lugares. Saiu dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim. Grandes coisas fez o Senhor por mim. Ei, você sabe quem sou eu hoje aqui? Eu era aquele que servia de como turismo naquela cidade, que as pessoas iam para ver um endemoniado, um que era subjugado pelos demônios. Hoje eu estou aqui dizendo que o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, foi lá e me libertou. Hoje eu estou aqui. E quando o apóstolo Paulo, ele dirige-se a Damasco para destruir os irmãos lá já tinha igreja. Sabe por quê? Porque Deus já havia enviado um missionário lá. Quem? Um ex-endemoniado. Glória a Deus. Você sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Deus está permitindo algumas coisas na nossa vida para que a gente sirva de testemunho. Aleluia. Você sabe por que Deus permite você passar coisas na sua vida? Para que isso lhe sirva de testemunho. Você possa dizer: grandes coisas tem feito Deus por mim. Glória a Deus. Eu posso dizer para Grandes você coisas fez o Senhor que Deus tem feito grandes coisas por mim. Amém. Estou aqui hoje por milagre. Amém. E esses dias eu dizia a um irmão que, mediante tanta luta que eu e minha esposa passamos, durante o período que eu passei desempregado, mas irmão, Deus nunca o Todo-Poderoso me desamparou. Aleluia. Glória a Deus. O difícil de viver pela fé é que Deus só te dá no último limite, Eita. no último segundo. Eu já cheguei em casa no domingo de noite, depois de ter ido para a igreja, pregar e dizer que Jesus cura, salva, liberta, abençoa e transforma. Eu via muita gente sendo abençoada. E um dia eu cheguei de noite em casa e pensei: Jesus, amanhã eu tenho que pagar o aluguel, eu não tenho dinheiro para o aluguel. Eu fui para casa com esse pensamento, irmão. Quando eu e minha esposa, nessa época não tinha o Natan, chegamos em casa, que abrimos a porta, o dinheiro estava jogado em cima do tapete. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele cuida da... Glória a Deus. Aleluia. Em meio a toda essa tribulação que passamos, Deus nos deu o Natan. E por isso que eu coloquei o nome dele de Natan, porque Natan significa presente. Você sabe por que Deus permite você passar por tanta coisa, irmão? É porque Deus quer te dar presente. Aleluia. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar experiência. Aleluia. Deus quer mostrar que Ele Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o nosso Senhor.
Ei, irmão. Aleluia. Quantas Oh, vezes Deus poderoso. eu pensava que eu não iria dar conta. E o interessante é que quando eu estava fora da presença de Deus, sem conhecê-lo, às vezes quando eu passava por adversidades, chegava em momentos eu de estar depressivo e querer cometer o suicídio mesmo. Eu não tinha paz. E quantas vezes eu ouvi pessoas que eu amava, pessoas que faziam parte da minha vida, dizer que eu não prestava, que eu não valia nada, e dizer que logo me veriam preso ou então me veriam morto. Hoje, por mais que eu passe por lutas e por adversidades, eu entendo uma coisa: lá no fundo, irmão, eu tenho paz. Lá no fundo eu tenho paz, porque eu sei que Ele está comigo. A vara e o cajado não se ausenta, ela está com você. Ei, Deus está dizendo para você aqui nessa noite: não desiste não, não recua não volta atrás. Eu vou fazer grandes coisas na sua vida. Amém. Amém. Oh, Deus poderoso. Deus O poderoso. povo que ficou 70 anos cativo. Aleluia. Você pensa que eles voltaram para a cidade de Jerusalém, estava tudo numa boa? Não, irmão. Quando eles voltaram para a cidade, as muralhas estavam destruídas, as portas queimadas a fogo. O que significava a muralha naquela época? Desproteção. A cidade estava suscetível aos inimigos. Eles podiam entrar e sair a hora que quisessem. O que significavam as portas queimadas a fogo, destruída? Você lembra de quando Tiago diz que nós não devemos julgar os irmãos porque o juiz está às portas? Tiago está se referindo à cultura da época. Naquela época se julgava as causas na porta da cidade. Eles julgavam as leis nas portas da cidade. Portas queimadas, que significa cidade sem justiça. Na primeira leva com Zorobabel, eles não deram conta de construir. Com Esdras começaram a construir, o tempo foi embargado a obra. Já tinha mais de 100 anos. Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias nunca tinha ido a Jerusalém. Mas quando Neemias, se você ler o livro de Neemias, você vai ver que ele conversa com Aná e ele pergunta: como é que está a situação lá do povo? Ele diz: as portas estão destruídas, a cidade está totalmente arruinada. E ele vai começar a orar e a chorar na presença de Deus. E quando a gente ouve Neemias, o livro de Neemias diz que em 52 dias as muralhas foram totalmente restauradas, a gente não entende. O que tem a ver? 52 dias? Isso é muito fácil, bota muito pedreiro para trabalhar, 52 dias faz isso. Ei, irmão, mas já havia mais de 100 anos que aquelas muralhas estavam no chão. Aleluia, Senhor. E este salmo é para nos informar isso. Grandes coisas fez o Senhor. Um homem que, em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de maldizer, ele foi orar e disse: Deus, me dá graça. E ele alcançou a graça do próprio rei e supriu tudo que ele precisava para reconstruir as muralhas da cidade. Em 52 dias, Deus fez um milagre. Reflita no seu coração. Nós já estamos terminando o ano de 2012. Para alguns, o dia 12 tinha que ter sido acabado o ano, né, irmão? Aleluia. Mas a nossa vida está na palma da mão do oleiro. A sua vida está na palma da mão do oleiro, irmão. A sua vida
momento, você coloque a mão no seu coração Aleluia. e agradeça a Deus pelos momentos de dificuldade que você passou nesse ano. Agradeça a Deus as palavras críticas para te derrubar, te destruir. Eu pensei outro dia, Deus, por que o Senhor permite que algumas pessoas nos dêem palavra tão dura para nos jogar lá embaixo? Eu entendi que existe um provérbio que diz que o ferro se afia com ferro, e o homem é com o homem que ele aprende. Às vezes é necessário que pessoas nos dê palavra, irmão, para tentar nos dizer, mas isso não destrói não, isso faz nos levantar, porque a nossa vida está na palma da mão de Deus. Você pode pensar aí, isso aqui não é regressão não, viu, irmão? Isso não é regressão não. Pensa no que aconteceu com você durante esse ano e começa a fazer isso, agradecer a Ele, dizer muito obrigado, Senhor, que eu sei que isso foi para o Senhor fazer grandes coisas na minha vida. Ei, irmão, eu acredito que no ano que vem você vai aprender com as coisas que ocorreram esse ano e os erros que você praticou nesse ano. O ano que vem você vai falar, Senhor, o povo de Deus, quando passou 70 anos cativo em Babilônia, pergunta se eles voltaram à idolatria. Glórias a Deus, aleluia. Nunca mais se ouviu falar de um judeu idólatra. Agora eles sabiam que o Deus dele, o Senhor, o Hashem, o Adonai, é que comandava a vida, e eles não podiam se dobrar mais diante de ninguém. Por isso que no período da guerra dos Macabeus, interessante isso, muitos deles preferiram morrer do que se dobrar diante dos Césares que havia. Muitos deles morreram porque não se dobraram diante de Césares nenhum. Eles diziam, nós não vamos se dobrar não. Voltar à teologia de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se dobra diante da dificuldade, não, irmão. Deus vai te abençoar. Não se dobra diante da adversidade, da luta, não. Deus vai te abençoar. Não se dobra diante, não. Agradeça a Deus, porque isso é porque Deus quer te dar experiência e fazer grandes coisas. Senhor meu Deus, meu Pai. Como esse povo que me ouviu aqui nessa noite. Eis aqui a tua igreja, eis aqui esse povo. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece as adversidades, as dificuldades que cada um passa no decorrer dos seus dias. Mas eu te peço nessa noite, Espírito de Deus, dá graça ao teu povo nesse lugar. Meu Deus, faz com que a tua palavra que foi pregada, ela produza fruto no coração daqueles que me ouviram. Meu Senhor, ajuda os teus servos a ter testemunho para contar. Ajuda-nos a entender que tudo que ocorre na vida do crente não é, meu Deus, sem um propósito, sem um porquê. Em todas as coisas o Senhor tem propósito, porque todas as coisas, segundo a tua palavra, diz que coopera para o nosso bem. Nos ajuda a entender isso, ó Deus. Abençoa essa igreja, abençoa este povo, multiplica o número de almas nesse lugar. Vem salvar, vem libertar, vem converter, meu Deus, o coração de vidas nesse lugar. Meu Senhor, toma a juventude nesse lugar nas tuas mãos. Oh meu Pai, quantos jovens têm se matado aqui nessa noite, eu quero te pedir, ao invés, ó Deus, dessas vidas serem ceifadas pelo adversário, que sejam salvas e alcançadas pela tua boa mão. Espírito de Deus, convence almas nesse lugar da justiça, do juízo e do pecado. Meu Deus, abençoa de maneira sobrenatural e extraordinária essa obra. Eu te peço, recompensa os teus servos e glorifica o teu nome nesse lugar. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.